Hoje nós vamos fazer um estudo maravilhoso, um estudo tremendo realmente, as 7 pragas do Apocalipse. Já estudou esse assunto alguma vez? Alguma vez na sua igreja, alguma vez na sua vida, você já parou para pensar nas 7 pragas do Apocalipse? Então vamos lá, senta, fica calmo e vamos abrir a Bíblia e vamos estudar claramente, uma por uma, as 7 pragas do Apocalipse. Se prepara, porque hoje, Apocalipse 15 e Apocalipse 16, com certeza, esses 2 versículos nos darão todo o entendimento deste tão complicado assunto, que muitas vezes não é apresentado nos púlpitos, nem no altar desta ou daquela igreja. Apocalipse capítulo 15, versículo 1, diz assim, vamos ler? 15, versículo 1, olha. Vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, ou pragas. Pois com estes flagelos se consumou a cólera de Deus, ou a ira de Deus. Vem cá, Deus tem ira? Deus se ira? O que você acha? Mas Deus não é amor? Se Deus é amor, por que a Bíblia fala que com as 7 pragas vai se consumar a ira de Deus? Mas a ira de Deus não é contra o homem, não é contra o pecador. Deus está, com certeza, preocupado conosco. O amor de Deus é muito grande. Porém, Deus abomina o pecado e ama o pecador. A ira de Deus é contra o pecado e não contra o pecador. Ao passo que a ira de Satanás é contra o pecador e não contra o pecado. É diferente. Deus ama o pecador, o diabo odeia o pecador. Deus abomina o pecado e o diabo gosta do pecado. As 7 pragas do Apocalipse. Vamos aqui olhar no nosso computador alguma coisa muito interessante que vai chamar a sua atenção e a minha também. As 7 pragas do Apocalipse. Analise tempo de misericórdia. Desde que Adão pecou, lembre-se, desde que Adão pecou, nós temos até hoje aproximadamente 6.000 anos de pecados. Imagine, 6.000 anos de pecado. Olha aqui, Apocalipse 18, versículo 5. Porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que eles praticaram. Em outras palavras, cada pecado que nós praticamos, Deus vai registrando. E esses pecados vão se acumulando no céu, até o momento em que Deus vai fazer justiça. A manifestação da justiça de Deus é algo que aparecerá na vida humana em forma das 7 pragas. Apocalipse capítulo 16, nós encontramos as 7 pragas. E aqui no computador você vai ver qual é a primeira praga, mas antes dá uma olhadinha aqui. Com as 7 pragas se consuma a ira de Deus. E agora, Deus ama o pecador, porém abomina o pecado. As 7 pragas virão num só dia. E diz a Bíblia, haverá morte, haverá pranto e haverá fome. Num só dia, ou seja, 1 ano literal. Ezequiel 4, versos 6 e 7. As pragas devem cair entre o fechamento da porta da graça e a volta de Jesus. Não podemos afirmar se vai ser 1 ano exatamente, mas podemos dizer que exatamente dentro deste período de tempo é que as 7 pragas devem cair. E a primeira praga, diz a Bíblia, são úlceras malignas e perniciosas sobre a terra, e os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem. Isto significa que a pessoa que adora a besta, ela vai receber feridas internas e externas. Feridas mesmo. Você já ouviu falar das 10 pragas do Egito? Quando Moisés foi lá para libertar o povo, Deus mandou 10 pragas. Deus permitiu que 10 pragas caíssem sobre os egípcios. Pois é, agora no final dos tempos, não são 10, são 7. E a primeira você já sabe, úlceras malignas. Vamos agora ver a segunda praga. Apocalipse 16.
Apocalipse capítulo 16, está aqui, olha. Derramou segundo a sua taça sobre o mar, e este se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. A segunda praga é sobre o mar. A terceira praga é sobre os rios. Vamos olhar no computador? Vamos lá. É muito interessante isso. Você pode acompanhar com muita atenção. Se você tiver uma caneta aí, você pode tomar nota, pegue um caderno e você, por favor, acompanhe aqui comigo. A primeira praga nós já analisamos, agora vamos ver a segunda. A segunda praga, de acordo com a Bíblia, está aqui, olha. O mar vai se tornar em sangue, como de morto. Morrerá todo ser vivente que há no mar. Vamos dar uma olhadinha no mar? Vamos lá, você gosta de ir à praia, gosta de ver o mar? A segunda praga é sobre o mar. Vamos dar uma olhadinha e ver o porquê que a segunda praga vai ser sobre o mar. Vamos lá. Olhando aqui, olha, você pode prestar bastante atenção e ver, dá uma olhadinha aqui no mar. Tá vendo? Coisa linda, maravilhosa, é ou não é? Olha, o mar foi criado por Deus. Jesus pregava o evangelho muitas vezes à beira-mar, na praia mesmo. Mas por que uma praga vai cair sobre o mar? Por uma razão muito simples de entender. Porque o mar, ultimamente, tornou-se um lugar de espiritismo, tornou-se um lugar de misticismo. Hoje, no final do ano, todo 31 de dezembro, as pessoas espíritas, elas descem, vão ao litoral. E ali, diante do mar, dentro do mar, eles fazem todo um ritual espírita. Inclusive, existe a deusa do mar. Já ouviu falar? Iemanjá, a deusa do mar. Esta tal de Iemanjá, a deusa do mar, foi criada pelos homens. E o mar tornou um lugar aonde as pessoas realizam os seus rituais espíritas. Final do ano, as pessoas se vestem de branco, é ou não é? E descem até o mar, até o litoral, e ali elas fazem um descarrego espiritual. Já viu? Que absurdo. Então, o mar é um lugar hoje depravado, a praia, o litoral é um lugar de depravação muitas vezes, onde se praticam pecados terríveis e, acima de tudo, aonde se coloca ideias, filosofias espíritas. Uma praga vai cair sobre o mar e o mar vai se transformar em sangue, como sangue de morto. Mas o sangue de Jesus tem poder para livrar qualquer pessoa dessas pragas. Se você o aceita como Salvador, tenha certeza que esta praga e nenhuma das outras vai cair sobre você. Deus te abençoe muito. Vamos agora para a terceira praga. Vamos lá. Abra sua Bíblia, continue com a Bíblia aberta, Apocalipse 16, e nós vamos analisar claramente a terceira praga. Vamos olhar aqui no computador, vendo o texto bíblico, e você vai notar exatamente a terceira praga. Está aqui, ela vai cair sobre os rios e as fontes das águas, e tudo vai se transformar em sangue. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso. Por quê? Porque a água do rio e a água também das fontes, todas as águas, diz a Bíblia, se tornarão em sangue. Então o camarada vai abrir a torneira, ao invés de sair água, vai sair sangue. Vai ligar o chuveiro e ao invés de sair água, vai sair sangue. Diz a Bíblia, sangue lhes tem dado a beber. Por que a beber? Porque a Bíblia está dizendo que a água que as pessoas bebem, esta água vai virar sangue, na terceira praga. Você está percebendo que Deus não gosta do pecado? E aqui está a manifestação da justiça de Deus. Vamos agora para a quarta praga. Diz a Bíblia sobre o sol. O sol vai aquecer 7 vezes mais. Os homens se queimarão com intenso calor e blasfemarão o nome de Deus. Agora, vamos olhar na nossa tela. Eu gostaria que você raciocinasse comigo um pouquinho sobre o sol e por que a quarta praga vai ser sobre o sol. Isto é incrível, está bem? Nós vamos, com calma, dar uma olhada numa tela, na nossa tela, e você vai ver o porquê que o sol vai receber uma praga. O que o sol tem a ver com os nossos pecados, hein? O que o sol tem a ver com o adultério das pessoas, hein? Nada, né? Nada. Mas uma praga é sobre o sol. Vamos ver, saber por que é sobre o sol. A quarta praga sobre o sol. E diz a Bíblia, o sol vai se esquentar tanto,
vai aquecer de tal maneira que vai queimar os homens com fogo. Então vai esquentar muito mesmo. Alguns acreditam 7 vezes mais, outros acreditam menos. Não importa. Qual é a temperatura, qual é o grau normal do sol no Brasil, por exemplo, em São Paulo, por exemplo? 20, 25, por aí é o normal. Imagine se isso nós multiplicássemos por 3, vai, 20 graus por 3. 3 vezes 2, 6. Veja, 60 graus. Impossível. Imagine por 5. 100 graus. Impossível. Imagine por 7. É bom nem falar, né? Já dá alguma coisa ruim na gente. A gente sente alguma coisa ruim já. O sol vai se esquentar de tal maneira que vai queimar os homens com fogo. Quem sabe você pudesse agora olhar para o sol. O sol é algo maravilhoso. Dizem o astro-rei. O sol é uma bênção. A Bíblia diz que Jesus é comparado, é simbolizado ao sol. A mulher estava vestida do sol, lembra disso? Apocalipse 12. Dá uma olhadinha na mulher. A mulher estava vestida do sol. O sol é Jesus. Mas o sol, literalmente falando, é o que nós conhecemos que nos ilumina, que nos dá vida, que nos dá vigor. A 4ª praga é sobre ele. Sabe por quê? Porque há muitos anos atrás, e você pode ler Ezequiel 8,16, há muitos anos atrás, as pessoas começaram a adorar o sol. As pessoas começaram a adorar esse astro. E olha, durante muitos anos, adoravam o sol. Ezequiel 8,16 diz claramente que, olha aqui, que os homens, eles chegavam ao templo, viravam as costas para o templo do Senhor e com o rosto voltado para o oriente, adoravam o sol. Já imaginou? Adorando o sol? E foi por causa da adoração ao sol que surgiu a guarda do domingo. A guarda do domingo. Era no primeiro dia da semana que os homens adoravam o sol. E aí eles batizaram o primeiro dia da semana com o nome de domingo. E o nome domingo, vamos olhar aqui, o nome domingo significa dia do sol. Em inglês, Sunday. Sun é sol e day é dia. Domingo, dia do sol. A guarda do domingo que católicos, evangélicos fazem, toda essa aceitação do domingo como dia do Senhor, tem a sua origem no paganismo, quando os homens adoravam o sol. E agora, uma praga vai cair sobre o sol, para que os homens saibam de que o sol não é um Deus, de que ninguém deve adorar o sol, e que a guarda do domingo em nossos dias é uma homenagem a esse culto pagão. E esta praga sobre o sol é para mostrar que Deus está fazendo justiça. Só Ele deve ser adorado. E o sábado é o dia do Senhor e não o dia do sol, o domingo. E aí, esta praga é justamente Deus mostrando que as coisas de Deus não podem ser mudadas nunca, porque Deus é fiel e permanece fiel para sempre. Vamos agora ver a 5ª, a 6ª e a 7ª praga, tá bom? Acompanhe comigo, vamos lá. A 5ª, a 6ª e a 7ª praga. Vamos dar uma olhada. Lembre-se que todas as pragas nós encontramos em Apocalipse, no capítulo 16. Apocalipse 16 registra uma por uma. E nós estamos vendo aqui no computador. Vamos continuar e agora a 5ª, a 6ª e a 7ª praga. Sobre o trono da besta. Este reino se tornará em trevas. Os homens remorderão a língua por causa da dor que sentirão. E mais, blasfemarão o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofrerão. Ali, onde está o anticristo, onde está a besta do Apocalipse, lá vai cair uma praga. E diz a Bíblia, os homens irão remorder a língua por causa da dor. Por que eles vão morder a língua por causa da dor? Qual a razão? A razão é a seguinte, por que eles não mordem o braço, né? Vão morder a língua. Porque é com a língua que esses homens enganam as pessoas. Lembre-se que a praga das úlceras é a primeira. Mas agora na 5ª praga, olha aqui, ó, blasfemarão o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofrerão. Isto quer dizer que na 5ª praga ainda vai ter gente sofrendo a primeira.
Você precisa tomar uma decisão na sua vida. E aí, você vê a sexta praga. Diz a Bíblia, entra em ação os 3 espíritos imundos. Qual é o primeiro espírito imundo? O primeiro espírito imundo saiu da boca do dragão. O segundo da boca da besta. O terceiro da boca do falso profeta. Protestantes, católicos e espíritas. A fim de perseguir os guardadores dos 10 mandamentos. Mas na sexta praga, o rio Eufrates vai se secar. E esses 3 espíritos imundos entrarão em ação. Veja, são espíritos e demônios. E agora acompanhe aqui. Os 3 espíritos imundos, unidos com o Estado, perseguirão os guardadores do sábado. Marcarão o dia e a hora para matar os servos de Deus. Neste momento, Deus vai intervir em favor do seu povo. Graças a Deus por isso. Armagedon. Apocalipse 16, de 12 a 16. A sexta praga vai ser o momento em que o povo de Deus vai sentir a pressão para a morte. Mas Deus vai intervir de uma maneira gloriosa com a sétima praga e em seguida você vai ver. Vamos lá, a sétima praga vai ser sobre o ar. Ouve-se uma voz dizendo, está feito, está acabado, Jesus terminou tudo no céu, está pronto, está consumado. Sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. Quer dizer que os anjos no céu estarão conversando. Os trovões e os relâmpagos é a manifestação da natureza, porque a sétima praga vai ser derramada dentro de um contexto assim, dentro de um cenário assim. E em seguida, Jesus vai voltar. Em seguida, Jesus vai voltar. É por isso que ouviu-se vozes, porque os anjos estavam se ajeitando, porque está chegando a hora de voltar a este mundo para nos buscar. Aleluia por isso! É uma maravilha saber que Jesus vai voltar. Por isso, na sétima praga, ele vai dizer, está feito, está acabado. E a Bíblia continua dizendo, acontecerá um grande terremoto como nunca houve. Esse terremoto, meu amigo, é um terremoto que vai atingir todo o planeta. O planeta vai sacudir e as sepulturas irão se abrir e muitas coisas incríveis irão acontecer. Vamos em frente, a sétima praga. Olha agora o detalhe. Vai desabar do céu grande saraivada com pedras que pesam cerca de 1 talento. Haverá uma grande comoção na terra. Após este momento de terríveis trevas, aparecerá no céu nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tenha certeza de uma coisa, a sétima praga. Eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto, eu quero te mostrar algumas imagens para que você tenha uma ideia bem real. Na sétima praga, nós vamos perceber trovões, vozes, relâmpagos. Vamos dar uma olhadinha nessas imagens? Isso vai te ajudar a ter uma ideia bem mais concreta sobre o que a Bíblia está falando em Apocalipse 16. Fique atento, me acompanhe agora e vamos para a tela. Olhando aqui na tela, você pode ver algumas cenas. Diz a Bíblia, terremotos, trovões, vozes e relâmpagos. Você pode ver aqui cenas de terremoto. Terremotos, esse carro está caindo, você vê pegando fogo. Esta cena é de um terremoto que aconteceu no México. E também que já aconteceram outros terremotos em vários lugares, como o Japão, Estados Unidos e assim por diante. Na sétima praga, o nosso planeta vai ser balançado com um terrível terremoto. Pedras caindo, pesando cerca de 1 talento, como já falamos. E mais, trovões, relâmpagos, olha aqui, relâmpagos. Trovões, vendavais, veja essa cena aqui, a manifestação da natureza. Você pode ver a natureza toda se manifestando. Esta é a cena, esse é o contexto da sétima praga. Haverá nuvens, várias nuvens, negras, uma chocando-se na outra. Um momento indescritível. E no meio daquela comoção toda, no meio dessas nuvens, desses trovões e desses relâmpagos, vai aparecer nosso Senhor Jesus Cristo. Logo depois vai aparecer. Apocalipse capítulo 14, versículo 14, deixa muito claro dizendo, João diz, olhei para o céu, olhei e vi uma nuvem branca, no meio dessas nuvens negras e densas, diz a Bíblia, uma nuvem branca, e esta nuvem, ela vem se aproximando da terra. Ela vem se aproximando cada vez mais. E no meio da nuvem,
Jesus, o Filho do Homem, sentado sobre a nuvem. Logo após a 7ª praga, Jesus virá em glória e majestade, marchando sobre as nuvens. Ele virá glorioso como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para buscar aqueles que foram fiéis e que mesmo diante das pragas permaneceram firmes com Jesus no coração. E agora eu quero concluir esse estudo chamando a sua atenção para a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Vamos lá. Vamos ler, vamos abrir a Bíblia, vamos ver alguma coisa mais que vai mostrar a você claramente o resultado final, o fim de tudo isso. Aqui, na palavra de Deus, nós temos um salmo, aliás, 2 salmos. A mensagem desses 2 salmos vai se cumprir na vida dos cristãos durante as 7 pragas. Os ímpios, as pessoas terríveis, as pessoas que não querem saber de Deus, elas receberão essas pragas. Mas os fiéis, o povo de Deus, vai fugir das grandes cidades e vai para o deserto, vai para as montanhas, vai para o mato, vai para o interior, vai fugir das cidades. A perseguição virá sobre o povo de Deus, mas os fiéis servos e servas de Deus estarão longe. E o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada, absolutamente nada me faltará. O servo de Deus vai ter água. E água da boa. Vai ter água, mas você diz, como vai ter água se tudo vai virar sangue? Mas Deus tem poder, e assim como no passado Deus mandou maná para o povo de Deus, Deus vai mandar agora a água e também o pão, o alimento. Quem serve a Deus não fica desamparado. Quem serve a Deus, com certeza, recebe a proteção desse Pai maravilhoso. De acordo com a Bíblia, o Salmo 91, ele vai se cumprir exatamente no período das 7 pragas. Confira comigo, Salmo 91, está aqui, olha. O Salmo começa, aquele ou o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. E agora o mais importante está no versículo 7 em diante. Olha o versículo 7. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém por isso. O servo de Deus não vai ser atingido. E agora, olha aqui no computador, estas palavras, tem outras palavras. Dá uma olhadinha aqui, ó. Veja o que nós temos aqui. As pragas vão cair sobre aqueles que adoram a besta e a sua imagem, sobre aquele que recebe a sua marca, a marca da besta. Estes, os ímpios, beberão do vinho da ira de Deus. Ou seja, os ímpios receberão as pragas. Mas veja agora o cristão, quem é que vai escapar das pragas? Os vencedores da besta e da sua imagem. E mais, aqueles que receberam o selo de Deus. Que maravilha! Os que amam e obedecem os mandamentos de Deus, esses estarão protegidos das pragas. Amigo, Jesus virá, as nuvens irão se abrir, os anjos estarão tocando trombetas, o planeta vai sacudir, a 7ª praga vai cair e em seguida Jesus virá. E quando ele voltar, aí sim o mundo inteiro vai ouvir o som da trombeta e Jesus estará no ar, estará no meio dos anjos. E os anjos irão descer aqui para nos pegar pela mão e nos levar para o reino da eterna felicidade. Você gostaria de estar preparado? Eu não vejo a hora. Eu quero dizer uma coisa a você. Já comecei a preparar minhas malas, porque vai ser uma viagem dos sonhos. A viagem de todas as viagens. As minhas malas estão ficando prontas. Cada dia eu arrumo um pouquinho. E eu quero te convidar a preparar sua mala também. Prepare as suas malas. Prepare o seu coração. E tenha certeza, as pragas não cairão sobre você se você começar agora a arrumar a sua vida, arrumar as malas. Jesus quer te levar para o reino da glória. Oh Jesus, se eu pudesse, Senhor, eu iria agora. Você também, não é? Nós vamos sim, tenha certeza disso. Se você for fiel, você vai morar no céu. Que maravilha. Eu quero orar por você. Você ora por mim, eu oro por você. Vamos clamar a esse Deus maravilhoso. E tenha certeza de que Ele vai fazer um milagre no seu coração. Vamos orar? Querido Pai Celestial,
Obrigado pelo entendimento da Tua palavra. Entendemos o porquê das pragas. Sabemos que é a manifestação da justiça, é a manifestação da Tua ira também sobre o pecado. Mas ao mesmo tempo, o Senhor manifesta o Teu amor, a Tua compaixão, a Tua misericórdia sobre nós. O Senhor manifesta a Tua bondade, a Tua benignidade. E agora, querido Pai, de joelhos, eu venho clamar uma bênção, um milagre no coração dessa pessoa que está orando comigo. Muito obrigado pela bênção, pelo perdão e pela salvação. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te proteja e te guarde. E no próximo encontro, nós vamos fazer um estudo tremendo. A lei e a graça. Somos salvos pela lei ou pela graça? Aguarde, no próximo encontro conversaremos sobre isso. Que Deus te abençoe e até lá.